Pro Giovanni, você que tá ligado agora, só passar uma mensagem aqui pro nosso telefone também. Então tá, o São Benedito, né? Ele nasceu como filho de escravizados em 1526, posteriormente foi aforreado e entrou para a Igreja Católica como eremita franciscano. Então ele por ser negro, ele sofreu muito racismo no próprio convento, discriminação na sua época, e ele ficou conhecido por suportar essas injustiças com paciência, tanto que ele não sabia ler nem escrever, mas ele tinha uma admirável sabedoria e uma espiritualidade. Então seus superiores, os companheiros de convento, ele sofreu uma certa discriminação, mas ele aguentou com tanta paciência e ele se tornou o superior desse convento, ou seja, o chefe do convento, daqueles que humilhavam, que discriminavam por ele ser negro, por ele não saber ler e escrever. Ele se tornou o superior deles. E depois que acabou o mandato, ele voltou aos seus afazeres, que ele era cozinheiro do convento, com bastante humildade. Então, é uma história muito bonita de São Benedito, porque os santos católicos, que nós humanos, nós temos de pé das nossas intercessões, eles são encardinados como nossos intermediários dos nossos pedidos, sabendo que o nosso Redentor é Jesus Cristo, nosso único Redentor é Jesus Cristo. Mas os santos são os nossos intercessores. Tá? Por isso é bom a gente dizer Redentor, o único Redentor, Salvador é Jesus Cristo. Os santos, a gente entende como as pessoas que aqui viveram em terra, com seus exemplos de bondade, de fé, se tornaram santos e são os nossos intercessores de nossos pedidos. Tá? Então, São Benedito, um negro etíope, é uma dessas criaturas que são fantásticas da gente falar, porque ele nos mostra uma santidade, uma alegria em sua própria história, de uma grande intimidade com Deus. Então, São Benedito, enquanto viveu aqui na Terra, ele fez muitas situações que a gente chama de milagres, que são as abundâncias de milagres. Na nossa teologia, a gente chama como intermediação dos santos. Tá? Então, através da fé, São Benedito ele mergulhou uma profundidade, um abismo de amor divino, o que a gente chama de amor misericordioso. Então, ele resplandeceu nesse mistério de mergulhar na fé. Então, muitas cidades, Cultura, São Benedito, Bragança, entre outras cidades, porque São Benedito é essa espiritualidade. Em Belém tem uma igreja, no centro de Belém, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela ali no centro comercial de Belém, ela foi construída na época, em 1682, como uma simples capela com taipa. E depois ela foi reformada em 1720 e teve também a mão de um grande arquiteto, Antônio Landim, que colocou a igreja como seu centro histórico de Belém. Mas o importante, dentro dessa igreja, quem um dia entrar lá no centro de Belém, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tá? Ela fica ali naquela entrada da Presidente Vargas, bem perto aonde a gente chama Buraco da Palmeira, que era uma antiga fábrica da Palmeira, bem de esquina mesmo. Então essa igreja ela foi construída pelos escravos, é a única igreja que foi construída pelo escravo de uma forma absolutamente livre, porque os outros monumentos, os outros prédios que foram construídos em Belém foi com mão obra escrava. Né? A única igreja que foi construída de forma espontânea pelas pessoas escravizadas foi essa. Então, quando você entrar lá, você vai sentir uma espiritualidade muito grande. E São Benedito ele não fica no centro do altar lá.
sendo que é respeitado o sacrário e o crucifixo lá no centro. Então colocaram São Benedito ao lado de uma forma bem simples, uma imagem de São Benedito trazida de Portugal. Ela tem uma semelhança com a nossa, mas é muito diferente, porque o nosso São Benedito é único. Em qualquer lugar do Brasil, da América Latina, da Itália, Portugal, você não vai encontrar a semelhança da nossa imagem de São Benedito. Só que ela traz uma semelhança porque ela tem a coroa, e essa coroa que nós temos aqui. Ela tem uma semelhança porque ela tem um abade, que é a roupa do São Benedito, igual a nossa aqui, porque é bem simples. Então, essa igreja ela foi construída pelos escravos, para poder cultuar esse santo de devoção das pessoas escravizadas. Por que os escravos e as pessoas mais pobres faziam a sua intermediação dos seus pedidos? Pela forma que São Benedito se colocou em vida, na simplicidade, na humildade. Então é isso que o objetivo era, aproximar os negros africanos que moravam em Belém e em outras fazendas no Marajó escravizadas, e ter essa relação da nossa Igreja Católica com os africanos, que até então depois foi a abolição, que tem toda uma história que depois a gente, no outro programa, a gente vai contar a verdadeira história da abolição, não é como está nos livros, mas sim como se foi colocado. Então aqui em Gurupá, nos dias 9 ao dia 28 do mês de dezembro, Gurupá ela se transforma de uma pacata cidade, até então uma cidade médio porte, porque nós não passamos dos 45 mil habitantes, então nós consideramos cidade médio porte. Depois de 45 mil habitantes, que nós já estamos uma cidade grande. Então, nesse momento, Gurupá ela se torna um grande palco de fé. Tem a sua festa do mundo, né? Que é denominado aqui como dezembrada, que é as festas profanas, que pessoas de outras cidades, outro estado vêm participar, e tem a nossa festa religiosa, que é aí que é a profundidade do que é a fé. Então, esse intenso fluxo de pessoas que vão estar aqui em Gurupá há muitos anos se diverte, grandes embarcações ficam encostadas aqui, as ruas da cidade ficam coloridas de sua cultura. Então essa festa religiosa ela é considerada a maior do Baixo Amazonas e a segunda maior concentração religiosa do estado do Pará, porque nós temos uma certeza que a gente puxa de 60 a 70 mil pessoas em dezembro nessa época. Mas a gente não registra nada, por isso que a gente perde sempre para a festa de Bragança. Mas se a gente for aprofundar a questão da cultura, da religiosidade, a gente pode colocar Gurupá num mapa muito importante nacional, do calendário nacional do turismo. Então é importante registrar tudo, você vir para Gurupá, registrar, postar, porque quanto mais você postar a nossa história de Gurupá, é muito importante para nós. Então, esse aspecto religioso, Gurupá tem os seus costumes ainda preservados. Né? Esses costumes preservados são dos nossos irmãos escravizados que trouxeram o culto de São Benedito. Porém, a falta de documentação, não podemos comprovar a informação quando começou, o dia que começou, o ano que começou. Mas a probabilidade da devoção de São Benedito ter começado na área dos remanescentes quilombolas, aonde é Gurupá Mirim. Se for feita uma pesquisa mais aprofundada, podemos dizer que a devoção veio de pessoas escravizadas da cidade de Mazagão, porque Mazagão é conhecida como uma cidade histórica que comercializava pessoas escravizadas. Foram lá a maioria dos negros originários do norte da África, principalmente de Marrocos, que era colonizado pelos portugueses, que trouxeram visando seus domínios lusitanos aqui. Então provavelmente foi pelos rios do estado do Amapá
que vieram os negros escravizados para a localidade onde hoje se concentra Gurupá-Mirim. O quilombo Gurupá-Mirim, antes de ser quilombo, era uma fazenda de pessoas escravizadas de uma determinada família que se autodominou dona de todas aquelas terras, e lá se plantava tabaco para a venda externa, provavelmente para Portugal. Então, se isso a gente conseguir provar, a devoção de São Benedito, ela nasceu ali em Gurupá-Mirim e depois ela foi trazida, claro, para Gurupá. Então, como os senhores dos engenhos proibiam a manifestação e os ritos religiosos, então eles festejavam em lugares distantes da mata. Por isso que existe toda uma simbologia da ornamentação, tanto do altar como do andor. Não é só você colocar uma flor, enfeitar o andor de São Benedito, tem uma simbologia. Tá? Então, o que é essa simbologia? Como eles não podiam fazer sua devoção, eles levavam para o centro da mata a imagem de São Benedito e ali eles enfeitavam com as flores naturais. O que quer dizer isso na ideologia das pessoas africanas? Quer dizer que um dia ia ter a esperança de serem libertos. É esse o significado daquelas flores no andor. Mas pouca gente conhece porque não existem livros que contem, mas sim, quando a gente aprofunda a documentação, a gente pode entender cada significado. Então, acredita que se a devoção de São Benedito, ela foi trazida pelos escravos e posteriormente os portugueses aqui desenvolveram no sincretismo religioso que existiu. Depois, a nossa dança do gambá, que ela é única, ela é muito diferente do marabaixo, do amapá. Essa dança do gambá, ela foi inserida pelos africanos escravizados. Em Gurupá, a devoção ela teve início nas famílias, depois, posteriormente, nas irmandades. Aí que entra o papel das irmandades, dos homens pretos, que são aquelas pessoas que foram alforriadas, ex-escravos, tá? Então começou com a Irmandade dos Homens Pretos, tá? Depois, com os anos, que veio a Irmandade dos Cunhões de São Benedito. Essa Irmandade dos Homens Pretos ainda tem uma história aqui em Gurupá, próximo à capela da comunidade São Judas Tadeu. Ali próximo existe um pequeno cemitério. Lá era enterrada os membros dessa Irmandade dos Homens Pretos, que foi a primeira Irmandade aqui em Gurupá, tá? Então, o dia que você é estudante, você quer conhecer a nossa história, vá lá e vocês vão ver lá aquele pequeno cemitério que está desativado, mas ali existiu um cemitério só para as pessoas que eram dessa Irmandade. Então, a história de Gurupá é muito longa. Ela tem desde a sua fundação de Gurupá, de 1623, sendo que o padroeiro da nossa cidade de Gurupá é Santo Antônio. Mas a nossa veneração católica, ela passa por gerações. Durante esses dias da festividade de São Benedito, a gente pode ter certeza de que 60, 70 mil pessoas estão aqui em Gurupá em dezembro, no tempo da festividade. É tradicional a festa católica, ela começa no dia 9 de dezembro, com a alvorada às 4 horas da manhã, o levantamento do mastro e as novenas e leilões, que são os dias posteriores. Então tem toda uma simbologia. Na véspera de Natal é realizada a meia-lua. Então são várias embarcações de diversos calados que fazem a meia-lua na frente da cidade de Gurupá. Então, dia 27 de dezembro, aqui se comemora o dia de São Benedito. Em outras cidades tem uma data específica. Então, por que a imagem ela é atrelada ali à corda? A corda, ela significa a fé do povo gurupaense. Então, ela está atrelada à imagem porque São Benedito é o intercessor daqueles pedidos. Né? Então, tem toda uma simbologia. Não se faz uma festividade por fazer. Tem toda uma simbologia por trás. Tem toda uma herança cultural, principalmente dos nossos irmãos africanos escravizados,
os foliões, aqueles promesseiros que agradecem, a fé desse povo grupaense que a cada ano aumenta. Então somos um povo de bastante religiosidade, também uma diversificação cultural muito grande, principalmente nesse tempo da festividade de São Benedito. Muito bem, gente. Eu aqui ouvindo atentamente, né?